bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também pela internet. Acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser. E também aqui embaixo você encontra os links diretos para as nossas redes sociais. Bom, estima-se que os povos indígenas sejam representados hoje no Brasil por mais de 900 mil pessoas, divididas em 246 povos, falando 150 línguas diferentes, segundo dados do IBGE. O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que o número de pessoas que se declaram indígenas aumentou em mais de 200% ao longo das últimas 2 décadas. Infelizmente, a violência contra essa população também tem aumentado. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, em 2014 foram registrados 138 assassinatos de indígenas, a maior parte nos estados de Mato Grosso do Sul, Amazonas e Bahia. A violência contra a população indígena é o tema do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado está o Lindomar Terena. Ele é a liderança indígena do povo Terena, no Mato Grosso do Sul. Lindomar, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Obrigado pela presença. Daqui a pouquinho a gente conversa também com a professora Oyara Bonilla, que ela é professora de etnologia indígena e antropologia da Universidade Federal Fluminense. E você em casa, como sempre, claro, é nosso convidado para acompanhar esse nosso bate-papo aqui ao longo dos próximos 25 minutos. O Lindomar, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. A gente sabe da questão da dificuldade do acesso à distância. Ele veio especialmente do Mato Grosso do Sul, da aldeia na região onde fica o povo terena, aqui para participar do nosso programa, para tratar dessa questão. Lindomar, a gente sabe, como eu já disse aqui, infelizmente, os números dos assassinatos, especialmente no Mato Grosso do Sul, têm aumentado em relação à população indígena. Quais as causas que vocês conseguem identificar para essas mortes? Eu acho que é a falta de perspectiva, né, para os povos indígenas do Estado. A gente vê que o índice de violência, de assassinatos e de suicídio do nosso povo, ele se dá pela falta do seu território. Né? O espaço de terra que os povos indígenas no Estado têm hoje é um espaço pequeno e que não oferece nenhuma oportunidade de uma vida melhor para nossos filhos e nossos netos. Isso é o combustível que gera toda essa violência, essa criminalização, né? Agora, de fato, esses números de 2014 apresentando um aumento em relação ao número de mortes, vocês têm acompanhado a questão da sensação de violência aumentar também ao longo dos últimos anos? A gente tem visto esse aumento, principalmente pelas autoridades brasileiras, né? Uma vez que nós assistimos às autoridades que deveriam apontar soluções para que acabasse essa insegurança jurídica, nós vemos senadores, nós vemos deputados federais, ministros até, pronunciando, né, para que os produtores rurais se armam contra a população indígena. Bom, eu vou chamar agora também para a nossa conversa para a gente ouvir um outro ponto de vista, a professora Oyara Bonilla, que dá aulas no Departamento de Etnologia Indígena e Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Professora Oyara, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, como a gente falava aqui, a questão do conflito da terra, o espaço da terra normalmente vinculado à questão das mortes dos indígenas, infelizmente não é uma questão de hoje, né, professora? Historicamente, o país trava aí esse embate, né, em relação aos direitos dos povos indígenas com a questão da terra. De que forma você consegue fazer essa avaliação em relação a essas mortes também que têm aumentado recentemente? Eu acho que, como o Lindomar apontou, essas mortes e a recrudescência da violência tem uma relação direta com a paralisação das demarcações de terras no país. E, especificamente no Mato Grosso do Sul, isso se torna particularmente crítico por conta do processo de expropriação territorial que os povos indígenas desse estado sofrem desde os anos 40. Né? É um processo sistemático de expropriação de terra que começou lá na década de 40 com o confinamento
né, dos povos indígenas do Estado em reservas para liberação de terras do Estado para a produção. No começo foi erva mate, depois cana, agora é milho, soja, gado. Né? Então, isso é indissociável, essa relação entre violência e falta de terra, né? E a paralisação dos processos de demarcação no país todo. Principalmente no ano de 2014, que foi o ano em que o CIMI registrou esse aumento do número de assassinatos, foi o ano em que não houve, né, um avanço em relação à demarcação de terras. Na verdade, as demarcações estão paralisadas há uma boa década, assim, são muito poucas. Né? As demarcações que estão sendo realizadas. É um processo longo, o processo de demarcação, porque justamente ele foi colocado em prática a partir da Constituição de 88, seguindo um procedimento mesmo técnico e jurídico muito específico e executado pelo Poder Executivo, né? A FUNAI, que tem que demarcar as terras, ela depende do Ministério da Justiça, e, portanto, do Poder Executivo. E a Constituição de 88, ela colocava a obrigação da demarcação pelo Estado de todas as terras indígenas do país nos 5 anos consecutivos à promulgação da Constituição. Nos primeiros anos, essas demarcações foram sendo realizadas, e nos últimos 10 anos, eu diria, talvez até um pouco mais, a gente conta nos dedos os processos que foram concluídos. Sem dúvida. Lindomar, como é que você vê essa questão? Só um minutinho, professora, eu vou voltar aqui para o estúdio para ouvir o Lindomar em relação a essa questão. As áreas onde ficam os povos da sua aldeia, o povo terena, na verdade, já também passou por esse processo da questão da demarcação da terra. Não, a área terena, ela não existe uma área, terra indígena Limão Verde, que já é demarcada e homologada. Né? As outras estão em processo de demarcação, mas como disse a professora, que não caminha. Né? E vocês têm, na verdade, acompanhado essa questão do processo desse avanço, mas, na verdade, está estagnado. Paralisado. Paralisado porque a gente vê aí a falta de vontade política do Estado, né? Do Ministério da Justiça, da própria Advocacia Geral da União, que deveria defender os territórios, que é da União. A gente vê esses ministros orientando a bancada ruralista a como ferir o direito dos povos indígenas. Agora, professor, em relação à questão da decisão política, né, de fato se demarcar uma área como território indígena, a questão da produção também da agropecuária no país, que é importante, e tudo mais para a questão da economia. Como é que você visualiza isso, que o país tem tomado uma decisão ou não tem se posicionado adequadamente? Qual a sua posição em relação a isso, professora? Olha, eu acho que, de novo, o Lindomar colocou isso. Nesse sentido, o governo ele tem optado por um modelo de desenvolvimentista, mais especificamente, baseado principalmente na produção de commodities. E a sua política, na verdade, ele não tem tido nenhuma política em relação aos povos indígenas, a não ser um silêncio, né, absolutamente cúmplice com as forças, né, dos produtores rurais, que têm uma representatividade muito forte no Congresso, portanto no Legislativo. E aí eu acho que tem uma coisa importante para apontar, que essa violência, ela também está ligada à série de ataques legais e jurídicos e políticos que os povos indígenas estão sofrendo no Legislativo mesmo, né, no âmbito dos direitos indígenas. Então, eles estão sendo atacados em suas terras, em seus territórios tradicionais, e seus direitos adquiridos, principalmente pela Constituição de 88, mas tem outros direitos também que estão sendo atacados, estão sendo sistematicamente atacados em Brasília, né, nos corredores do poder. Então, é uma guerra dupla, uma guerra nas aldeias e uma guerra na capital do país.
Sem dúvida. Bom, eu quero aproveitar aqui e mostrar para quem está acompanhando a gente essa discussão que na internet você pode ter uma série de informações, os dados do relatório do CIMI, que eu mencionei na abertura do programa, inclusive, está disponível aqui no site, que é o cime.org.br, você pode acessar aí e a partir do site você encontrar na íntegra esse relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil, com dados de 2014, com esse número do aumento de assassinatos de indígenas. Aqui, na verdade, estou passando rapidamente para você de casa, tem uma noção de como esse relatório é completo, tem várias informações aqui que você pode depois analisar com detalhes e com tempo. Agora, uma questão importante também de a gente mencionar, aqui, voltando aqui ao site do CIMI, que o próprio Conselho Indigenista Missionário está fazendo uma reivindicação aqui em relação à CPI do genocídio, falando dessas mortes, e até essa pergunta aqui no site, quem está matando os indígenas, de que forma, então, o movimento tem se articulado para que isso avance, essa investigação seja feita, Lindomar? Ontem nós estivemos reunidos, em Campo Grande com as lideranças Terena, Cadivel, e também a gente vai reunir com as lideranças Guarani e Kaiowá, para que a CPI do genocídio ela não chegue ao final lá do prazo de 120 dias e apresente um relatório e nesse relatório apresenta que não há genocídio no Mato Grosso do Sul. Que todo mundo pode constatar que o genocídio é claro para todo mundo, Inclusive está sendo pensado para essa semana, para a semana que vem, um seminário internacional, sobre o que é genocídio, com a participação da doutora Débora Duprá, da 6ª Câmara Federal, do jurista Dalmo Dallari, as pessoas que poderá trazer uma palestra mais firme, com um conhecimento mais profundo sobre o que é genocídio. Genocídio não é apenas dar um tiro em alguém e pronto. O genocídio é de várias formas e é dessas formas que a gente quer, as lideranças, em parceria com os movimentos sociais e com todos os aliados, poucos que nós temos, mas firmes sempre, de mostrar de fato que há genocídios no Mato Grosso do Sul. Professora Uiara, a questão de tornar uma discussão sempre para o meio jurídico ou para a questão mesmo de uma investigação como uma CPI do genocídio, esse tipo de discussão você acredita que pode contribuir para índices de violência contra os indígenas diminuírem no país? Olha, eu acredito que sim. Acredito que uma CPI do genocídio é indispensável no país e no Mato Grosso do Sul especificamente, inclusive para dar visibilidade à luta desses povos que estão sendo exterminados há décadas, séculos, sistematicamente. E como o Lindomar apontou agora, genocídio não é só eliminação por bala ou por assassinato físico imediato. O genocídio, você privar um povo de sua terra, você asfixiar esse povo e você, de certa forma, exterminar ele. Então, que é o que a gente observa no Mato Grosso do Sul. É um complexo, uma cadeia de problemas que estão concatenados um no outro e que fazem com que a violência só aumente e as mortes só aumentem. Porque a garantia da terra é absolutamente incontornável para a garantia da vida dos povos indígenas. Então, essa CPI ela vai permitir colocar nomes nesses problemas e principalmente dar visibilidade a essa luta. Que acontece, felizmente, no Mato Grosso do Sul, mas também, segundo os relatórios do CIMI, outros estados como Amazonas e Bahia também há um grande número de assassinatos de povos indígenas, na verdade, no Amazonas e na Bahia é o povo Pataxó, o povo Tupinambá, que é visado principalmente. Hoje em dia tem o Maranhão também, que é um dos lugares onde a população indígena está sendo sistematicamente atacada pelos madeireiros, por exemplo. Lindomar, de que forma os povos indígenas se articulam em relação a essa causa, por exemplo, da CPI do genocídio, para tentar tornar o movimento ainda mais forte, unificando as causas e as reivindicações com outros estados também? Olha, a gente vem se articulando com
como eu já disse, com aliados importantes, como a gente citou, no sentido de a gente instrumentalizar nossas lideranças, nossas comunidades, né? Levar, a proposta é que essa discussão não seja somente no âmbito da Assembleia Legislativa, mas que ela seja nas escolas, que ela seja nas igrejas, que ela seja em toda a comunidade, para a comunidade ter um domínio sobre o que é o genocídio. Com isso, fortalecer, né, como disse a professora, fazer com que a luta dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul e do Brasil tenha uma visibilidade internacional e possa constatar que há, né, uma forte negação de direito garantido na Constituição Federal. Sem dúvida. Em relação à questão da negação de direitos, a gente sabe que o acesso à saúde é muito difícil, a questão do acesso à educação, de que forma isso também acaba prejudicando ainda mais, né, a questão do acesso dessa população aos seus direitos? A saúde, que é uma situação também... Na verdade, não existe política pública, né, voltada para os povos indígenas. Eu penso que o carro-chefe, antes de pensar uma política pública para os povos indígenas, os povos indígenas precisam estar com seu território demarcado. Os povos indígenas, com seu território demarcado, a gente pensa que a produção do nosso povo será própria, né? E o que a gente constata, principalmente no Mato Grosso do Sul, um alto índice, né, de doenças que nunca se ouviu falar em comunidades indígenas, como diabetes e tantas outras coisas. Por quê? Exatamente pelo alto consumo, né, de produtos enlatados e refrigerantes, o que faz com que a gente não consegue produzir, porque não temos território, e o espaço que nós temos é um espaço pequeno e que já é uma terra cansada. Uma planta que daria uma altura de 2 metros, hoje ela fica em torno de meio metro, né? Então, penso que não há condições de termos saúde de qualidade, penso que não há como ter uma educação diferenciada se nós, povos indígenas, não tiver o nosso território de posse. Essa questão das políticas públicas voltadas para a saúde da população indígena também é uma discussão que já vem acontecendo há bastante tempo no país, mas parece que também não avança, né, professora Yara? Na verdade, tem várias questões ligadas à questão da saúde, inclusive a nível nacional, né? Ela não avança em termos gerais, né, no Brasil todo, mas em relação às populações indígenas, essas políticas públicas, além de serem absolutamente deficientes, né, ver inexistentes, elas não são adaptadas. As poucas tem, elas não são adaptadas. E mesmo quando elas funcionam relativamente bem, em alguns casos muito pontuais, a falta de terra é justamente o que coloca em xeque qualquer tentativa de política pública. Mas no lugar disso, o Estado brasileiro tem pensado a política pública como uma alternativa à terra. Então, claro que isso não é dito nesses termos, mas a gente vê, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, onde a falta de terra é a raiz do problema, inclusive do problema de saúde, como o Lindomar falou. Se você não tem uma terra onde você possa plantar seu roçado, sua mandioca, seu milho, você não dá de comer para os seus filhos. Então, o que o Estado faz? Ele implementa um programa de segurança alimentar e distribui cestas básicas. Ele implementa o programa Bolsa Família para populações indígenas. Tudo bem, mas o problema na raiz não é esse. A raiz do problema é a falta de terras demarcadas. E as terras são tão pequenas no Mato Grosso do Sul, as que estão legalmente demarcadas, são minúsculas. E as outras, quando elas são demarcadas, quando elas são restituídas aos povos indígenas do Estado, elas já foram completamente destruídas pelo agrotóxico, pela cultura, pela monocultura. Então, elas não são mais ricas, elas não são mais férteis. Né? Então, isso é realmente um problema sempre. A gente volta e bate na mesma tecla. Um problema da paralisação das demarcações e da criminalização da luta indígena pela demarcação. Sem dúvida.
Deixa eu aproveitar e mostrar agora também na internet, você pode acessar o site do Instituto Socioambiental, que é o socioambiental.org. Aqui tem uma série de questões relacionadas às populações indígenas. Agora eu destaco aqui esse kit, esse material direcionado a trabalhar a questão da cultura dos povos indígenas dentro da sala de aula, a questão da educação que a gente falou rapidamente aqui. De que forma você tem acompanhado, Lindomar? A gente sabe que já existe, como eu já mencionei aqui, a lei que exige, né, a obrigatoriedade dessa discussão, dessa cultura. A gente pensando aqui a médio e longo prazo, para que de fato o restante da população compreenda a importância da própria relação da terra com a população indígena, dessas discussões dos detalhes aí do dia a dia do viver indígena, que muitas vezes fica fora da compreensão de grande parte da população. Isso passa pela educação, né? Certo. Eu acompanho assim, muito pouco a questão da educação, mas a gente queria dizer que no final do ano passado, durante momentos em que, acho que depois da Conferência Nacional de Política Indigenista, tinha um projeto de lei, um decreto, se não me engano, em que precisava da sanção da presidente Dilma para que a língua indígena pudesse também ser, sei lá, colocado dentro das universidades. Uhum. E aí nós, infelizmente, isso foi vetado, né, pela presidente Dilma e por vários ministros também. O que a gente vê aí com uma certa decepção, porque quando, no mesmo tempo em que se veta essa possibilidade aqui, a gente constata no Chile, né, a presidente do Chile criando um ministério para assuntos indígenas, né, e reconhecendo mais de tantas línguas e povos no Chile. Sem dúvida, o reconhecimento da importância dessa cultura, não só aqui para o país, mas para todos os povos e todos os países onde há a existência dos povos indígenas. Infelizmente, a questão da violência se repete não só aqui no país, mas é importante também a gente entender um pouco o que acontece nos nossos países vizinhos. A gente já está aqui quase encaminhando para o final do nosso programa, uma discussão que com certeza não acaba aqui, então você de casa aí deve levar esse assunto para a sua roda de amigos, para o seu jantar de família também, discutir a importância mesmo da cultura indígena para o nosso país. Agora, só antes de encerrarmos, quero voltar a chamar a professora Oyara Bonilla. Professora, em relação a essa questão de a gente tentar discutir um pouco mais e ampliar e fazer a população compreender a importância desses direitos dos indígenas, são os direitos de todos os brasileiros, né? Isso muitas vezes acaba não sendo levado em conta. Com certeza. Eu acho que o momento político que a gente vive, que é de decepção generalizada, no caso da diversidade cultural do país, mais uma vez, o governo decepciona nesse sentido, porque, mais uma vez, os povos indígenas não estão na pauta, né? E não se trabalha na direção de dar visibilidade a essa diversidade, que é uma riqueza do Brasil. No lugar disso, negam-se direitos, ou então simplesmente ignora-se essa diversidade. Né? E aí isso simplesmente empobrece mais, né, o nosso autoconhecimento. O Brasil é um país que não se conhece a si próprio. E isso só muda também com atitude política. A gente, claro, pode fazer a nossa parte em casa, com nossos filhos. Alguns professores de escolas fazem trabalhos incríveis em relação a isso. Mas isso não está na programação política do país. Esse que é, infelizmente, a realidade hoje. Infelizmente. Bom, a gente vai voltar a esse assunto com certeza numa outra oportunidade, mas por agora eu preciso me despedir da professora Oyara Bonilla, de Etnologia Indígena e Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, professora, por ter conversado conosco no Conexão de hoje. Boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada, Lindomar. Obrigado, professora. Boa tarde. Tchau. Bom, antes de encerrar, novamente preciso agradecer o Lindomar Terena, que veio especialmente do Mato Grosso do Sul até o estúdio aqui do Conexão Futura no Rio de Janeiro, conversar com a gente, falar um pouco mais dessa realidade, que é importantíssima que todos os brasileiros conheçam, né, Lindomar? Então, muito obrigado. Eu primeiro agradeço o convite. Para mim, eu sinto honrado de participar. Dizer que a participação nossa, para nós, povos indígenas, é importante.
conclamar a sociedade brasileira a compreender, a entender, a procurar saber, né, o que é a luta dos povos indígenas. A luta dos povos indígenas não é apenas só dos povos indígenas, né, mas é para a luta de todos aqueles excluídos, filhos esquecidos da pátria brasileira. Então, boa tarde, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Prazer em conversar com você. Prazer foi meu. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Lembre-se, Conexão Futura na tela do Futuro é de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site que aparece aqui embaixo para você. Um abraço e até a próxima.